Célio, pelo carinho, pela consideração. Nós vamos rapidamente aqui concluir. Eu quero ver com os irmãos da mídia, se vocês conseguem passar para nós um vídeo que está ali na 7 ações práticas da CEPED. Para introduzir a minha fala, eu quero apresentar esse vídeo para os irmãos. Eu tenho certeza que vocês vão se inspirar muito em algo também para fazer, para colocar em ação lá na sua igreja. Os irmãos sabem que nós coordenamos o Discipulado para o Brasil, que é esse grande departamento, esse grande movimento de discipulado que tem resgatado isso no Brasil, e nós temos ajudado as igrejas a potencializar o discipulado. E também nós presidimos a Comissão de Planos e Estratégia de Evangelismo e Discipulado da CGADB. Eu quero que os irmãos assistam esse vídeo para você ter uma ideia da dimensão das ações que você pode colocar em prática, e depois nós vamos falar dessa ferramenta que é Ame Seu Vizinho. E 15. A CEPED apresenta às igrejas e convenções do Brasil um calendário unificado com 7 ações práticas que formam a espinha dorsal da década da evangelização compromissada com o discipulado. Mês Global da Evangelização. Durante todo o mês de maio, as igrejas se mobilizam em 3 etapas, formando o acróstico Pacto: preparação, ação e consolidação total. Preparação: intercessão estratégica, listas de oração, vigílias e treinamentos para evangelizadores e discipuladores. Ação: evangelismo nas ruas, nos lares, em empresas, escolas, hospitais e instituições públicas. Consolidação total: acompanhamento dos frutos com discipulado imediato, visitas, integração à igreja e estímulo à permanência na fé. Dia Global da Evangelização. No último sábado de maio, acontece a maior mobilização evangelística do mundo. Em 2025, será no dia 31 de maio. As ações envolvem evangelismo nas ruas, na internet e nos lares, com frentes em 4 dimensões. Na terra, evangelismo casa por casa, semáforos, cultos ao ar livre, cruzadas e drive-thru de oração. No céu, intercessão nos pontos altos da cidade, uso de megafones, aviões com faixas evangelísticas. Nas águas, barqueatas em rios, lagos e praias, levando a mensagem de Jesus. Na internet, vídeos curtos, cards evangelísticos, transmissões ao vivo e mobilização digital para alcançar milhares com a palavra de Deus. Dia D do Discipulado. No segundo domingo de junho, celebramos o Dia do Pastor e o Dia do Discipulado. Mais do que uma data simbólica, é o momento de reafirmar o discipulado como prioridade permanente da igreja. Cada igreja é incentivada a estruturar o discipulado de forma abrangente, por faixas etárias: discipulado infantil, de adolescentes, jovens, adultos, casais e idosos. Por perfis específicos: discipulado masculino, feminino, para novos convertidos, para surdos e para pessoas com deficiência. Por meio da escola bíblica dominical, grupos de discipulado nos lares e encontros semanais com acolhimento, ensino e crescimento espiritual. O Discipulado para o Brasil tem promovido treinamentos em todo o país, oferecendo capacitação prática aos discipuladores, fortalecendo a ação local e ampliando os resultados da colheita. Tudo começa com um contato nas primeiras 24 horas, uma visita pessoal, um discipulador preparado e um coração disposto a cuidar. Mobilizações regionais. Campanhas como o Nordeste para Cristo e o Nordeste para Cristo Kids já impactaram milhares, com apoio em materiais da CPAD. No Sul, igrejas da CIEDESCP evangelizaram todas as cidades de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná. No Sudeste,
o Ministério de Belo Horizonte criou o projeto ID. E no Rio Grande do Norte está em curso o Ano da Colheita. Nossa proposta é que cada estado ou região crie sua própria mobilização, envolvendo campos e congregações, em uma colheita coordenada e estratégica, levando o Evangelho a cada cidade e comunidade do Brasil. Jornada Nacional de Batismos. Em outubro, as igrejas do Brasil se unem para realizar grandes batismos em águas, consolidando os frutos da evangelização e discipulado do primeiro semestre. Cada batismo é um testemunho público da fé em Jesus e o marco espiritual de uma nova vida. Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. No dia 31 de outubro, conforme a Lei 13.246/2016, celebramos o Dia da Proclamação do Evangelho, que coincide com a Reforma Protestante. Enquanto o mundo celebra o Halloween, a Igreja proclama a luz de Cristo. Com cultos ao ar livre, louvor nas praças, literatura evangelística e presença profética, mostramos ao Brasil que Jesus é o único caminho, verdade e vida. Evangelização em datas comemorativas. Cada data se torna uma oportunidade missionária. Ações já têm sido realizadas com êxito em Páscoa, Natal, Dia do Trabalho, Dia das Crianças, Dia da Saúde, Dia das Mães e dos Pais. Mas entre todas, merece destaque o Dia de Finados. Milhões visitam os cemitérios em silêncio, carregando dor e saudade. A igreja precisa estar presente, com compaixão, sabedoria e ousadia. Distribuição de folhetos evangelísticos temáticos com mensagens de consolo e esperança. Louvor suave com faixas e cartazes. Tendas com o "Posso orar por você?", oferecendo acolhimento e intercessão. Entrega de água mineral e lembranças com versículos bíblicos, pontos de escuta pastoral e convites para discipulado para transformar o impacto em permanência. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. O discipulado não pode ser um evento. Precisa ser uma cultura, uma prática viva, constante e presente em cada igreja. Evangelizar, discipular e cuidar com urgência, com amor e com fé. Essa é a missão. Esse é o nosso tempo. Essa é a nossa resposta. Juntos, no poder do Espírito Santo, vamos discipular o Brasil. Em nome de Jesus. Aqui deu para ter uma ideia dessas 7 ações, que são simples, são ações a nível nacional que nós estamos enfatizando na década da evangelização compromissada com o discipulado. Estamos junto com a CPAD montando um site onde as igrejas vão poder se cadastrar, receber um certificado de participante da década e receber materiais, folhetos e materiais evangelísticos, que é uma das frentes de trabalho que nós estamos também atuando. Então, queridos, eu quero apresentar para vocês aqui, deixa eu falar um pouquinho aqui do material. Amanhã eu vou concluir essa parte mais prática do discipulado. Mas essa matéria que está no material, como eu falei antes, o pastor nos pediu para enviar um material completo que seja aplicável para você instruir a igreja lá. Então, se você perceber, aqui são 7 palestras, e eu ministrei uma das 7, tá? São 7 pontos que tem nessa apostila, cada ponto é uma palestra, e tem os slides, que vocês viram aqui, os slides da primeira parte, são mais de 150 slides. Então, esse material, os pastores que estiveram na imersão lá em Joinville, eles têm tanto essa matéria aqui, quanto esse material. Você pode, de repente, os pastores que foram lá, pode colocar nos grupos de WhatsApp, que a intenção é que você pegue essa apostila aqui e ministre para os irmãos, ou prepare alguém lá com essa ferramenta do
dos slides. E nós temos daí o pendrive lá completo, que tem 150 palestras dessa diferente, desde jovem, adolescente, todas as lições de discipulado em PowerPoint. É material para você treinar realmente a igreja, tá? Então, isso é uma das ferramentas. E nós desenvolvemos, eu e pastor Clebson, a gente sempre foi muito ligado na questão do evangelismo e discipulado. E ele trabalhava aqui no Maranhão, Imperatriz. Pastor Raul era o presidente dessa comissão, e há 4 anos e pouco atrás ele declinou, e aí pastor Wellington Júnior me nomeou para ser o presidente da comissão de evangelismo e discipulado. E Deus falou com o pastor Clebson e com o meu pastor presidente, e o pastor Sérgio convidou o pastor Clebson para trabalhar conosco. E ele veio para Joinville, já faz quase 1 ano e meio, ou mais de 1 ano e meio. E a gente conheceu, em Londrina, num evento, esse material aqui. O pessoal da Every Home e o programa Ame o Seu Vizinho. Então, o que é esse programa aqui? Se tiver alguém para segurar o microfone para mim, ou um pedestal, se o senhor puder arrumar o pedestal para mim, pode ser. Pastor Hugo me ajuda aqui. Então, esse material, ele é um box, um kit, que cada igreja que faz o treinamento recebe esse kit aqui. Um kit desse para produzir ele na gráfica lá em São Paulo, eu estive lá vendo o pessoal produzir, num trabalho, é R$200 um kit desse, o custo, mas para você chega de graça mediante o treinamento. É isso, pastor Francisco? Então, essa ferramenta, isso, obrigado. Ele tem aqui o guia do líder, tá? O guia do líder é uma orientação de como usar o material e também alguns sermões para você ministrar na igreja depois do treinamento. E tem 12 kits desse, um kit para cada crente. No caso, no treinamento, cada crente recebe um desse, mas cada pastor recebe um kit desse com mais 12, porque depois do treinamento você vai ativar mais 12 pessoas. Então, depois desse material ainda, né, aqui tem 400 folhetos para datas comemorativas. Então, são 12 kits e mais 400 folhetos. A criação maravilhosa de Deus para a criança, a esperança da ressurreição para a Páscoa, presente que mudou o mundo para sempre, Natal, e o fim dos tempos, que é para qualquer hora, né? Principalmente agora com essa guerra lá, é o momento de falar do fim dos tempos. Então essa caixa, né? Cada igreja, cada congregação ganha uma caixa dessa, cada pastor. E dentro desse aqui está a cerejinha do bolo, que o nome já diz tudo: ame o seu vizinho. E vem um guia de estudo, que é o resumo do guia do líder para o crente estudar. E um marcador de página. Isso, pode colocar de volta. Pode. Na versão passada era um cartãozinho, a gente usava na carteira. Agora melhorou, ficou um marcador de páginas, que ele diz o seguinte: com a ajuda de Deus, me comprometo a orar pela oportunidade de expressar o amor de Jesus com pelo menos uma pessoa a cada semana. Então aqui é um compromisso que o crente assina de expressar o amor de Jesus para uma pessoa por semana. Pode ser evangelizando ou servindo essa pessoa de alguma forma. E aqui tem o espaço para pelo menos 8 pessoas ele orar durante 1 ano. Esse aqui é um compromisso de 1 ano que o crente assume para ganhar os seus vizinhos para Jesus. E dentro desse kit vem 52 folhetos, que são outros títulos. Então, são 2 títulos diferentes de folhetos, evangelístico para qualquer ocasião, com espaço para o carimbo da igreja. Mas o que nós temos visto dar mais resultado é o crente mesmo escrever à mão o nome e o endereço da igreja. Que folheto sem assinatura, pode ser de qualquer, ele vai pensar que é testemunho de Jeová, né? Então tem que colocar o carimbo. E coloca ali o telefone daquele crente que está
ganhando aquela pessoa para Jesus, está evangelizando. Então a ideia desse aqui é entregar um folheto por semana, é ser um estilo de vida, é preparar para pessoas direcionadas. Ele vai orar, carregar a munição, atirar no alvo certo, tirar um tempo para apresentar Jesus para essas pessoas. E o mais interessante, como eu falei, que sem oração não há evangelismo, sem evangelismo não há discipulado, e sem discipulado não há igreja saudável e não há um crescimento na obra missionária. Tem um mapa, que é o mapa de oração pelos países das Américas, os 46 países das Américas, com o nome da capital, a população. Aqui ensina como orar, e as cores é o nível de perseguição religiosa dos países para oração. Então, o crente pode orar um país por dia, ou pegar uma vigília e orar todos os países ali, 1 hora orando pelos países. Mas o mais interessante é isso aqui. Aqui ensina como a ele mapear a sua rua ou o seu prédio e colocar o nome das pessoas. Aqui ele lista os vizinhos. Muita gente não vai saber o nome do vizinho, mas ele vai se comprometer a descobrir as necessidades dos vizinhos, minha nação, e aí coloca as necessidades da nação e minhas necessidades. Na oração do Pai Nosso, os três primeiros pedidos não é para nós, é para Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, nessas 3 primeiras orações, você está orando para a glória de Deus. Então, quando você começa a orar e interceder para que venha o reino de Deus na vida dos teus vizinhos, para que venha o reino de Deus na tua cidade, nos países, quando você chegar para orar pelas tuas necessidades, você vai ver que já foram supridas, porque Deus vai fazer milagre enquanto você ora e intercede pelos outros. Glória a Deus. E esse material a gente conheceu juntos em Londrina. Ele não trabalhava conosco ainda. E o pastor Clebson montou um projeto para aplicar isso, embora o projeto está muito bom, mas a gente deixou uma cara bem assembleiana para esse projeto, e ele esboçou alguma coisa. E eu lá em Joinville também fiz um projeto. E quando ele veio trabalhar conosco, a gente fundiu as ideias e colocamos mais 2 pastores aqui, que é o pastor Anderson e o pastor Ricardo, que é o meu segundo coordenador, e o coordenador de evangelismo da cidade. Com a orientação do pastor Sérgio, nós desenvolvemos um treinamento para continuar aquele treinamento bom que o pastor faz do Ame o Seu Vizinho. A gente expandiu esse treinamento para um treinamento de 6 horas, 4 palestras de 1h30, que aqui é autodidático. Se você ler, a gente entendeu que esse trabalho é muito importante, e nós capacitamos os irmãos para amar os seus vizinhos. Então, o projeto, ele tem um ciclo, o programa. Se você conseguir colocar na tela, lá onde diz ame o seu vizinho, para nós, no slide, pular para lá vai ser muito bom. E a gente colocou um slogan: ame o seu vizinho, até a última casa, até a última alma, e até que todos sejam cheios do Espírito Santo. Então é um programa de 1 ano, em 4 fases. A primeira fase é arar, a segunda é semear, a terceira é colher e a quarta é cuidar. Então, dentro dessas 4 fases da agricultura, a gente usou essas ferramentas e outras ferramentas. Então, começa com a preparação, arar a terra, que é o quê? Você, primeiro, antes de pegar o arado, o agricultor dá uma olhada na terra. E o Ame Seu Vizinho diz o seguinte: olhe para Jesus e olhe para o seu vizinho. Enxergue Jesus e enxergue o seu vizinho. Então, você, para preparar a terra, você tem que conhecer o sol, as estações, conhecer Jesus e conhecer o teu vizinho, conhecer o solo. Então, você vai olhar, depois identificar, sabendo o nome. Se for de uma forma, no treinamento a gente vê isso, a maioria dos crentes não sabe o nome dos vizinhos, principalmente quem mora em prédios, em condomínios. Então, intencionalmente, a gente vai treinando os irmãos a descobrir os nomes dos vizinhos.
e depois começar a orar, descobrir a necessidade dos vizinhos, usando essa ferramenta. E eu estou fazendo o Ame Seu Vizinho, eu estou arando, eu mudei para um prédio recentemente, estou arando a terra. E a vizinha da frente é uma senhora de idade, ela tem uma filha com depressão. Nós começamos a orar por essa filha e Jesus curou ela da depressão, está bem. E agora, essa semana eu estava na convenção, para minha surpresa, eu chego em casa, tem uma folha de caderno embaixo da porta. Ela já mandando outro familiar o nome e toda a situação por escrito para nós começarmos a orar. Então veja que os vizinhos já estão vendo o resultado para a glória de Deus. E quando nós começamos a orar, o terreno começa a ser preparado. Para quê? Para a semeadura. E a semeadura não é só entregar o folheto, mas é o que eu falei antes, a base do discipulado, relacionamento. Então começa a segunda fase com amar o seu vizinho, servir ele. E esse projeto de servir, a gente ensina aqui estratégias de como você servir o teu vizinho, como você ajudar o seu vizinho. Eu tenho no meu Instagram o testemunho de um pastor, que esse testemunho eu mandei para a Ever Home também, que no treinamento, os irmãos da sua cidade, uma cidade pequena, irmãos, em Santa Catarina, a igreja toda com o interior, tu tinha 400 crentes. Ele conseguiu, em menos de um ano, isso deve ser em 8 meses, a igreja aumentou 20%. Hoje ele está com 480 crentes, aplicando o Ame Seu Vizinho. A igreja cresceu em 20% em menos de um ano. Como? Ele levou da cidade 47 irmãos para o treinamento, ele e a esposa, 49 pessoas. E no treinamento, eu achei interessante que os irmãos lá do interior, com aquele sotaque italiano bem carregado, e quando eu falei, o que você pode fazer para servir o teu vizinho? Todo mundo levantou a mão, da cidade dele, tinha lá umas 20 cidades. Povo muito proativo. E ele levantou e disse: pastor, eu nunca tinha pensado nisso. O meu vizinho é incrédulo, ele é um senhor de idade. E agora vai vir, no inverno, a gente precisa ter estoque de lenha. Eu vou rachar a lenha para ele, vou cortar a lenha e preparar a lenha, porque ele não tem força para rachar a lenha. Resultado, cortando lenha, ele ganhou o seu vizinho para Jesus. Se você ensinar o crente a servir antes de falar do amor de Jesus, ele está preparando o terreno. E aí, meus irmãos, vem no semear ainda o compartilhar. Então a gente faz uma dinâmica de mandar uma mensagem de texto. Você vai ter esse treinamento aqui, lá no pendrive também, né, nessa revista do Ame Seu Vizinho. É tudo prático. Você manda uma mensagem de texto. Eu ministrei o Ame Seu Vizinho agora faz 2 sábados em Chapecó, que é uma grande cidade do estado. A igreja estava lotada e os irmãos começaram a mandar mensagem de texto para os seus amigos. E aí um irmão mandou lá para uma pessoa não crente. A gente faz a dinâmica na hora e já vai colhendo o resultado na hora. E a pessoa mandou um áudio dele chorando e dizendo: olha, era o que eu precisava ouvir, eu estou passando por um processo de separação, é bom saber que você lembrou de mim, que você orou por mim. Um homem incrédulo chorando, pedindo ajuda do crente, porque nós, irmãos, nos acostumamos a não ser intencionais. Nós nos acostumamos a publicar no nossa rede social mais sobre política do que sobre Jesus. Nós nos acostumamos, nós temos muitas vezes, eu estou me incluindo aqui, porque nós como um todo crentes, a gente tem vergonha às vezes, e Deus tem tirado isso da igreja através do treinamento, de falar com um estranho, de abordar um estranho e falar do amor de Deus. Mas quando é época da eleição, não tem vergonha de entregar o santinho. Tem crente na tua igreja que ele tem vergonha de dar uma palavra na igreja, mas lá no palanque político ele fala. Então, meus irmãos, nós precisamos mudar as prioridades para que venha o reino de Deus. O reino de Deus não vai vir pela política, foi pregado ontem. O reino de Deus sobre a terra virá quando a igreja estiver cumprindo aquilo que Jesus falou. Se você fizer o que Jesus mandou, Ele fará o que Ele prometeu. Aleluia. Eu
estou só na metade aqui do programa. Aí a terceira fase é a fase de colher. A colheita é o evangelismo na prática. Existe colheita. E quando eu era criança, eu ajudei meu avô italiano a colher com uma foicinha para colher o trigo. Eu ajudei a colher maçã lá na árvore. Ajudei a colher, principalmente, a maior colheita nossa lá era de uva, né? Podar a uva, cortar a uva e colher no cesto, colocar nos cestos de uva. E antes de ser crente até pisei, né? A gente pisava a uva para fazer um vinho caseiro lá, uma cachaça de uva que é a graspa, né? Depois me converti e já não aconteceu mais isso. Mas nossa tradição, né, de agricultura, o que é a colheita? Existe colheita manual e existe colheita com a ceifa, com maquinário. Então, irmão, nós precisamos fazer os dois tipos. O crente evangelizando com estilo de vida num projeto de 1 ano, e você ir alimentando isso durante o ano, ele vai falar de Jesus para alguém toda semana. Vai colhendo manual e vai ficar mais fácil para cuidar. Mas dentro da colheita tem a colheita da proclamação, dos grandes impactos que você viu no vídeo, que vai para a rua, e também da cruzada evangelística, que você pode fazer uma grande cruzada ou o culto do amigo na igreja. Para nós fazermos um culto ao ar livre hoje em Joinville, a média só de documentos e regularizações, em Santa Catarina toda, é em torno de R$10 mil para ir para uma praça e fazer um evento. Quando eu comecei a cuidar da cruzada evangelística, há mais ou menos 13, 14 anos atrás, precisava de 2 ofícios. Hoje são mais de 15 documentos e um monte de taxa. Então veja que está se fechando. Mas o relacionamento de você fazer amigos e ir lá na casa da pessoa não está proibido. Então nós temos que entender que logo essa liberdade ela vai se fechar. Isso no mundo inteiro. Mas nós precisamos entender que se não posso fazer uma cruzada, ou não tenho condições de fazer uma grande cruzada fora, você pode fazer o culto do amigo e uma cruzada dentro. E cada crente, ainda para ajudar, eu fiz isso numa das igrejas que eu pastoreei, cada crente tinha que comprar as cadeiras da igreja, entre aspas. Ele dava uma oferta para o culto do amigo, e ele ganhava 3 cadeiras, ou era 5 lugares, para trazer 5 amigos. Essa fileira está cativa para você. Você tem que trazer, encher. E uma igrejinha que eu atendi que cabia 250 pessoas e tinha 120 crentes. No dia dessa cruzada deu 400 pessoas. Deu gente na nave, na parte de baixo e fora. Quando cada crente entendeu que ele tinha que trazer a colheita, trazer as pessoas para a igreja. E aí vem a 4ª fase, que é o quê? Cuidar. 3 ações: acolher. Por isso você tem que ter a melhor equipe de recepção. Antigamente nós tínhamos porteiro. Hoje, irmão, não use mais a palavra porteiro, porque porteiro é a pessoa que controla o acesso. E geralmente a gente coloca um porteiro bem com cara de delegado. Me perdoa se tem algum delegado aqui, mas coloca um porteiro com a cara de, feia. E geralmente os porteiros que não tem muita instrução, ele tem uma doencinha chamada síndrome do pequeno poder. Você já ouviu falar disso? Quando já ouviu falar disso? É que naquele pedaço ele é o chefe. Ali ele quer mandar mais do que o presidente da igreja. E aí é onde dá os grandes problemas com os visitantes no estacionamento e na recepção. Então, tire essa visão de porteiro e coloque a visão de recepção e acolhimento. Recepcionista é aquele que facilita o acesso, e acolhimento é aquele que abraça. Quando você tiver na porta alguém que faz bem esse trabalho, irmão, o teu trabalho aqui no altar vai ser muito mais fácil. Você precisa trabalhar essa visão do acolhimento. Então, vamos trazer essas pessoas para a igreja, é acolher, integrar e discipular. Então, dentro do projeto do programa Ame Seu Vizinho, pastor, a gente colocou, além do kit,
que é maravilhoso da Ever Home, vocês também têm um material excelente de discipulado, nós colocamos isso aqui, como a sequência. Vamos ganhar para Jesus, começa com a oração e jejum, arar a terra, semear, colher e cuidar. Lá no Rio de Janeiro tem uma igreja que começou a fazer isso, o pastor Kemuel Lima, que é o representante da CPED do Rio de Janeiro, ele fez o ciclo para cada 3 meses. Então ele começa primeiro mês, arar, segundo semear, terceiro colher, e daí aquela equipe já mais 3 meses cuidando. E aí outra equipe começa a arar, semear, colher, e depois vai cuidar daqueles que ganhou. Então, durante 1 ano, a igreja alcançou muita gente para a glória do nome de Jesus. Se você quiser evangelizar sozinho a sua cidade, se você quiser discipular sozinho, você vai se cansar. Mas Deus colocou gente do seu lado. E Deus está te dando ferramentas poderosas, irmão. Aleluia, para você revolucionar aquela cidade para a glória de Deus. E fazer cada crente entender a sua missão. Nós temos tempo para mais um vídeo? Concluir, o presidente já vai assumir? Glória a Deus. Irmãos, eu vou concluir aqui. Amanhã eu passo esse outro vídeo. Então eu quero falar para os irmãos. Isso, do kit, está aqui. Ó. Pastor Francisco, vem cá, servo de Deus. Quero que o senhor chegue aqui, porque a gente tem que honrar quem tem nos honrado, nos abençoado. Pastor Francisco, ele representa todo o norte do Brasil, a Ever Home. E vocês têm uma vantagem, ele é paraense. Ele é aqui de Tucuruí, da casa do presidente. E esse homem de Deus tem dedicado a vida a treinar as igrejas, não só como seu vizinho, tem outros programas aqui. Na verdade, irmão, é muita ferramenta que você nem sabe o que usar primeiro, mas Deus vai te dar graça e Ele vai te instruir. Então ele tem alguns kits desse material, que a gente vamos direcionar para os pastores, presidente, que vão querer implantar o trabalho da Ever Home lá na sua cidade, seja o ame seu vizinho, ou seja esse material. Então, vamos tirar uma foto bonita aqui, ó. E o pastor Hugo, né, é o representante da Comiadé. É isso, né, pastor? Então, obrigado, pastor. Eu vou segurar esse kit aqui por enquanto. E, queridos, alguns não estavam no começo, eu quero falar para você. Esse material que eu trouxe, isso aqui é uma amostra, tá? E a gente está cobrando ali um valorzinho, porque a bagagem, o peso de bagagem, foram 6 caixas, ficou muito alto isso. Então a gente está cobrando aqui o valorzinho, que é o valor das lições, tá? De aluno e de mestre, R$10. E do Ame Seu Vizinho, o treinamento, que vai te ajudar a usar ainda melhor esse material também, R$10, que é o preço só do custo, ou um pouquinho mais do que o custo, por causa do frete. E essas duas, que é a do jovem e dos adolescentes, R$15. Eu gostaria que você levasse um combo desse aqui, que vai dar R$60 para você mergulhar nesses projetos. E no pendrive tem tudo isso em slides, tá? Então isso aqui é para te ajudar a melhorar o trabalho do evangelismo discipulado na sua igreja. Se você tem material próprio, leve esse para conhecer. Tem o material do pastor Washington, que é o nosso representante do Pará na comissão de evangelismo discipulado, está na pasta dos irmãos, é muito bom também. Então você tem muitos materiais da EBL aqui, pastor Edenilson e outros. A questão, irmão, não é o material em si, a questão é a visão, é você ter ferramenta para trabalhar, certo? Então, as nossas ferramentas, ela abrange todas as faixas etárias. O material de criança, eu tenho 4 unidades ainda aqui, eu dei uma para o presidente. O de criança é gratuito. E se você quiser implantar esse trabalho de crianças para a igreja e para as escolas seculares, fale comigo que eu te dou o contato da SEDAC, lá do Maranhão, que eles vão fazer um treinamento e te dar esse material de graça, para você ganhar as crianças da cidade para Jesus. Nós temos hoje 3.800 crianças no discipulado em Joinville. Dá para dar um glória a Deus?
Aleluia. E cada ano nós temos formado em torno de 1000 adolescentes para a glória do nome de Jesus. Agora eu tenho um outro kit aqui, um outro combo, que é o meu livro, que eu estou lançando aqui, a 2ª edição, Evangelismo e Discipulado, tá? Que ele tem tudo isso de forma bem detalhada. Ele trabalha a questão bíblica, teológica, nos primeiros 2 capítulos, e os últimos 2 capítulos a prática. E aqui eu ensino por que certos tipos de discipulado não funcionam na Assembleia de Deus. Vou dar um exemplo aqui do Pará. Nada contra. O MDA. MDA não funciona na Assembleia de Deus. Lá no Sul, o pessoal ficou encantado. Eles iam para Santarém, visitar lá, e conhecer MDA e levar para lá. Eu conheci 3 igrejas. Uma em Santa Catarina, uma no Paraná e no Rio Grande do Sul. Os 3 implantaram. Pastores nossos, aconselhado pelas convenções para não implantar. Resultado, ao invés de crescer, as igrejas quebraram e se dividiram, porque a nossa estrutura assembleiana não cabe na nossa estrutura um trabalho de celular, visão celular. Pode ter pequenos grupos, mas tem que estar na estrutura assembleiana. E eu ensino aqui como fazer isso sem destruir a estrutura. E por que não funciona esses modelos na nossa igreja, tá? Então esse aqui é muito importante para pastores. E aí tem a questão prática do discipulado. Manual de evangelização e discipulado em Libras, para alcançar os surdos. Se você tiver surdos lá em vista, se tiver um intérprete em vista. E também o livro Discipulado e Evangelismo conduzido pelo Espírito Santo, que tem aqui todas as faixas etárias. Aqui ensina criança, adolescente, jovem, casais, mulheres, homens, todos os trabalhos de discipulado focado para a sua faixa etária e de evangelismo com os melhores especialistas no Brasil que a gente reuniu para fazer esse material. Então esses 3 aqui, qualquer um 50, mas o combo os 3 fica 120. E eu trouxe uma ferramenta aqui, irmãos, para você investir na tua família. Começa com esse aqui. Entre o privilégio e o desafio, a vida como filho de pastor. Esse livro foi escrito por um filho de pastor que entrevistou mais de 100 filhos de pastores. E ele ouviu cada coisa, irmão, que você talvez nunca ouviu no teu gabinete pastoral. E ele traz o problema e traz a solução, o tratamento dos traumas dos filhos de pastor, dos desafios, do chamado pastorzinho, da pessoa sem nome lá na igreja, que é só o filho do pastor. Então, ele é um livro que eu trouxe aqui, vários exemplares, porque isso aqui, irmão, se você não puder levar nenhum outro, leve esse para o seu filho, para a sua filha, que isso aqui vai te ajudar a prevenir muitos problemas. Para os pastores, o melhor livro de oração já escrito, chamado a orar, do Vimalgo. Eu estive lá e vi a cadeira onde o Vimalgo orava durante mais de 50 anos, todos os dias. Antes de escrever qualquer coisa, todos os funcionários da editora chamada Meia-Noite, eles têm que orar 1 hora, seja crente ou não, ele tem que orar 1 hora, porque o Vimalgo estabeleceu uma cultura de oração. Como você levar a tua igreja a ter uma cultura de oração? Trabalha contra os inimigos da oração aqui. E esse livro, A Criança, o Rei e o Reino, acho que só deve ter uns 2 ou 3. Esse aqui é da missionária Sueli, que é daquele material infantil. Ela é a líder e aqui trabalha a visão para você presentear o teu líder infantil lá sobre a questão do discipulado e evangelização infantil. E por último, esse livro aqui, nem 1 hora. Deixa eu falar algo sobre o discipulado feminino para concluir. O discipulado feminino, você pode fazer grupos de mulheres e aplicar o discipulado comum, normal, faz parte, mas ele tem que entrar como cultura no círculo de oração. O círculo de oração tem que ser o promotor da cultura do discipulado, que o círculo de oração é a maior força que nós temos dentro da Assembleia de Deus. Como fazer isso? Eu vou te dar uma receita que Deus tem revolucionado Joinville através dessa receita. A nossa esposa do nosso pastor, a irmã Maria Helena, ela instituiu no círculo de oração o estudo de livros que trazem visão
discipuladora, visão de crescimento no círculo de oração. Como assim? Todo mês, 3 círculos de oração é normal. É oração, ensaio, pregação, enfim, o que tiver que fazer, que as irmãs fazem. Mas faz a oração e depois o estudo de um material selecionado, de acordo com o tema do ano, e o tema do ano é a oração. Esse material aqui, nem 1 hora, como reencontrar o gozo e a alegria de um contato vivo com Deus na oração. Elas fizeram milhares de livros, está vendo que ele é cor-de-rosa? Ele é da editora Betânia, a gente fez a capa personalizada para as mulheres, e esse material, ele é ministrado um círculo de oração a cada mês, criando nas irmãs a cultura de discipulado. Então começou com a revistinha do discipulado. As irmãs diziam assim, mas eu já sou crente há 200 anos, eu não preciso de discipulado. Irmãos, quando elas começaram a participar, elas diziam, meu Deus, tem coisa que eu não sabia. Como foi bom eu fazer o discipulado. Irmãs que oram muito, mas que não sabiam doutrinas básicas da fé. Aí depois, todo ano, já está esgotado o livro Chamadas para Servir, que é o livro para treinar as mulheres para trabalhar na igreja. E agora tem esse livro aqui à disposição, nem 1 hora, ensinando a orar 1 hora por dia, através da oração do Pai Nosso, e como criar a cultura da oração na família. Então veja, esse aqui é o investimento para a sua família. Obrigado, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meus amados, aquilo que eu estava falando para vocês, só é bênção. Não tem como uma igreja não crescer com isso. Não tem como o trabalho não desenvolver. Agora, dá trabalho, mas é para que nós fomos chamados. Agora, se você chega no campo, você não tem projeto nenhum, não tem foco no evangelismo, não tem foco no discipulado, não está nem aí com resultados, aí, meu amigo, não tem como a sua igreja crescer. Você vai ficar na mesmice? Não vai. Você vai ficar só querendo mudar de campo, mudar de campo, mudar de campo, e nunca vai conseguir consolidar um trabalho onde você tenha depois o respaldo de alguém dizer, este é meu pai espiritual, este aqui foi o meu pastor, esse que ensinou a palavra de Deus. Então Deus nos chamou para esse trabalho. Eu quero glorificar Deus pela vida do pastor Juari, pela maneira como Deus tem levantado ele nesta nação. Deus te levantou como uma voz nesta nação. E o pastor Sérgio, um homem de Deus, leve nosso abraço para ele. Diga para ele que é um sonho trazê-lo aqui para tomar açaí conosco. Vai ser um prazer muito grande poder recebê-lo aqui. Pastor Sérgio é o pastor presidente lá de Joinville. É um homem que Deus tem usado poderosamente. E esses materiais, irmão, que ele mostrou para vocês, nós podemos conseguir isso tudo para colocar nas mãos de vocês. Eu estava falando com ele agora, para nós criarmos um projeto específico nosso. Eu sei que ele tem muito serviço neste Brasil afora, mas a gente poderia estar pensando, entendeu, em algo que seja nosso aqui. Pegar isso que tem, nosso que eu digo, é de acordo com a nossa realidade. Porque nós temos aqui 6 mesorregiões. Eu falava para ele agora, disse, pastor, eu estou com esse material aqui, muito bacana. Como eu vou aplicar esse material lá na ilha do Marajó? Como eu vou aplicar esse material lá no oeste do estado? Como eu vou aplicar lá no sudeste? Então, cada lugar a gente tem as nossas peculiaridades. Então, nós precisamos apenas desta sintonia, né? Como chegar para levar, para fazer esse trabalho. Eu acredito que se nós montarmos, nós já pegamos um material bom do pastor Washington, que ele começando, né? Caminhando, né? Como é o nome? Primeiros passos. Os primeiros passos que está na apostila de cada um,
ele nos doou 1.200 livros, nós compramos mais 800, nós colocamos aqui para vocês, colocamos lá para os jovens, colocamos lá para as senhoras, o material começando os primeiros passos, para ver se alguém começa a fazer alguma coisa. Enquanto a gente se organiza e monta um que realmente, esse do pastor Washington, ele já até liberou para nós, para a gente, entendeu? Ampliar, organizar, e que a gente gostou muito desse material dele. E você faz parte dele também, né? O comandante faz parte, eu acho que tem suas mãos por ali, né? Glória a Deus. Então é um trabalho muito bom. Então eu penso o seguinte, pastor, que no momento que nós montarmos isso aqui, porque nós estamos vivendo aqui um novo momento de Deus nesse estado. Então o Espírito Santo, ele está trabalhando aqui com a gente de uma maneira tremenda. Então nós estamos entendendo que o que Deus está tendo, o que Ele está falando, o que Ele está orientando, o que Ele vai fazer no estado é um negócio grande. Então esses homens, eles são homens que vieram de vários lugares distantes, difíceis. Tem deles que para chegar lá é daqui 30 horas. Mas eles vieram, estão aqui, cada um da sua região. Então a gente precisa fazer esse material chegar lá, mas de uma maneira que seja entendível e praticável e que dê resultado. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, mas a gente precisa, tem alguns que precisam sim de uma simplicidade maior. Você está entendendo? Eu estava falando com o pastor Hugo, estava lendo o material de Hugo, precisava ser um ABC assim mais, sabe? Mas mais básico, que desse para as pessoas entenderem. Que nós temos pessoas que estão precisando disso. Então eu acredito que o Espírito Santo vai te orientar e o Senhor vai nos ajudar nisso. Amém? Em nome de Jesus. São 8,5 milhões de pessoas nesse estado. Nós temos um desafio tremendo. Nós temos um desafio, pastor, tão grande. Para o senhor ter ideia, nós ganhávamos alma aqui mais fácil. Mas veio para cá, para o Pará, um bispo muito inteligente. O homem é uma águia na Igreja Católica. Hoje ele já é um cardeal. Possivelmente será o futuro Papa. Quando o Brasil apresentar, vai ser esse homem. Ele está hoje no Rio de Janeiro. E este homem chegou aqui e revolucionou a Igreja Católica. Um homem só. Revoluciona a Igreja Católica, que hoje as igrejas católicas, tem delas que dirigem 2 missas por dia lotadas. Temos um padre lá na região ali de Parauapebas, que só ele tem 4 milhões de seguidores nas redes sociais. Então, o que foi que eles fizeram? Eles fizeram, eu falei para ti, Jonas, eles fizeram o que foi que a Igreja Católica fez. Isso que me move, quando eu vejo nós olhando para o outro lado, quando nós deveríamos trabalhar dentro da nossa instituição, para nós mudarmos a nossa realidade. Esse cidadão muito eficaz, muito capaz, ele selecionou no estado do Pará, eu não sei quantos, mas aproximadamente 500 jovens que tinham chamada para o sacerdócio. E a Igreja Católica investiu 7 anos neles, 4 de teologia, 3 de filosofia, e mais treinamentos. E esses jovens, eles estão agora tomando conta das igrejas católicas. O pensamento lá, pastor João Pantoja, era cuidar da Igreja Católica nos últimos 50 anos. E eles conseguiram isso. Hoje as igrejas católicas, você pode ver, são pintadas, arrumadas. E tem um padre novo, o povo está lá correndo. Eles criaram a jornada da juventude. Eles dobraram o Círio de Nazaré, que era 1 milhão de pessoas, vinham no Círio, pastor. Eles conseguiram colocar 2 milhões. Agora, no mês de julho, aqui na segunda semana de julho, já de outubro, se o senhor vir aqui, o senhor não anda. Esta cidade tem 2 milhões de pessoas caminhando na cidade, segurando uma corda, porque na ponta da corda tem a imagem de Nazaré. Estou mentindo? É incrível. Todos os órgãos públicos, estaduais e federais, todos têm que ter a imagem de Nazaré. A Polícia Federal fica à disposição deles. Você pode ver, ela fica cuidando deles.
É um negócio incrível. Polícia do Estado, tudo. Todo o aparato do Estado fica à disposição deles. Entendeu? E nós, a Assembleia de Deus, depois de 100 anos, nós não conseguimos reverter o catolicismo do Estado. Foi aumentar. E nós ainda estamos lutando com picuinhas, olhando para trás, quando nossos jovens estão aí precisando serem treinados e preparados para nos sucederem no amanhã. Então é isso que me move, me comove, e dizer, gente, vamos olhar para frente, nós precisamos treinar quem vai cuidar dessa convenção, das nossas igrejas. Há necessidade de nós fazermos algo grande. Quando eu pedi para vir os jovens pregadores, apareceu 150 jovens pregadores e 30 moças pregadoras no estado. E nós vamos dar um curso para eles de 10 meses. Por quê? Porque a convenção está chamando isso para si. Porque cada jovem pregador, ele não tem escola, ele está lendo e estudando o que ele quer, pesquisando na internet e sai pregando. E muitos deles buscando lá, entendeu? Com Hernani Dias Lopes, com Nicodemos, que não tem nada a ver com a nossa teologia. Por que eu estou dizendo para vocês? Vamos restaurar a nossa teologia. Qual é a nossa teologia? Nós temos que ter escola, gente. Temos que ter escola, temos que nos preparar, treinar os nossos jovens. A nossa velha guarda está indo. Os homens que seguraram essa instituição com o pastor Gilberto, numa média dos 60 homens, estão todos de 70 para 90. Pastor Valdemar está com 90. Os demais estão com 70. Eu que era o garotão do meio, que estou com 44 anos aqui, já vou caminhando, entendeu, no rumo dos 70. Daqui 3 anos já vou chegar nos 70. Então quer dizer, cadê os homens? Quem vai cuidar? Nós temos que treinar. Nossos jovens estão aí. Deus deu essa visão ao pastor Gilberto naquela noite que ele estava no hospital, que ele criou o QGU, mas só que foi para um outro lado, para o lado político. Nós temos que sair desse lado e focar, entendeu, no Evangelho, na Bíblia, botar escola, Bíblia. Aí eu quero dizer para vocês, aí muda, entendeu? E deixar o Espírito Santo. Nós criamos agora o relógio das 24 horas, se alguém ainda não está indo orar lá, comece a se acostumar, está lá, nós temos um cenáculo, tire uma hora que você pode orar, vá lá com um colega, lá cabem umas 30, 40 pessoas, e você vai lá orar pela convenção, orar pela família dos pastores, orar pelos campos, para que o Espírito Santo tome a direção e mande na nossa vida.